Ótima tarde para você. No ar, o Boletim Legislativo desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. A partir de agora, seguimos juntos com informação e prestação de serviço. Vereadores da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul se reúnem para discutir ações que favoreçam a proteção do rio. Teremos ainda informações sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Oportunidade para estudantes que não concluíram o ensino na idade adequada. Daqui a pouco, a gente traz todos os detalhes. A gente começa o boletim de hoje com um balanço da 15ª sessão realizada pelos vereadores. A 15ª sessão do ano contou com uma pauta extensa, mais de 500 documentos para apreciação dos parlamentares. Desse total, foram mais de 300 indicações lidas em plenário com vários pedidos ao poder público. Limpeza urbana, reforma de espaços públicos, trocas de lâmpadas e reforço na iluminação de algumas avenidas, além de podas de árvore. Ainda foram votados diversos requerimentos. Eram, na maior parte, solicitações de informações sobre serviços de fiscalização e assistência social, além de cobranças para ampliação de rondas policiais em alguns bairros e mais agilidade na realização de consultas médicas. Já no período do pinga-fogo, os principais temas abordados pelos parlamentares foram fiscalização, urbanismo, saúde e inclusão. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, cobrou medidas para problemas de manutenção pública na cidade, como alagamentos, falta de reparo nas ruas e corte no abastecimento de água. Amélia também comentou sobre a importância de defender a democracia e não conceder anistia para as pessoas que participaram da invasão do Congresso no dia 8 de janeiro. Cláudio Apolinário também usou a tribuna. Ele denunciou uma tentativa de intimidação por um morador que teria invadido o gabinete dele. Segundo o parlamentar, a ação contou com a entrega de um envelope e envios de mensagens nas redes sociais. Cláudio Apolinário acredita que a atitude é uma represália a comentários feitos por ele envolvendo um portal de notícias da cidade. Rafael Pascucci foi outro vereador que fez apontamentos durante o pinga-fogo. Ele comemorou a entrega da Praça Verão no Jardim Morumbi. Pascucci defendeu que o espaço representa um avanço no planejamento urbano. A praça tem um conceito inovador que inclui entretenimento para todas as idades, integração entre diversos tipos de atividades, inclusão e sustentabilidade. Já o vereador Lino Bispo cobrou agilidade nos atendimentos da saúde. Em um vídeo apresentado em plenário, moradores criticaram a demora para conseguir uma consulta. Lino Bispo também pediu apoio a uma moradora que depende de uma cirurgia de descolamento de retina. O vereador exigiu mais transparência nos serviços de saúde e uma resposta do município para as reivindicações. Defendendo a inclusão, a vereadora Juliana Fraga reforçou as metas da campanha Abril Azul, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o autismo. Em uma carta lida em plenário, a vereadora apresentou os desafios da categoria e se colocou à disposição das famílias para lutar por direitos como educação, saúde, emprego e autonomia. Durante a sessão, os vereadores ainda aprovaram a criação de 2 novas frentes parlamentares, a Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária e a Frente Parlamentar Católica. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. E os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul se reuniram nesta terça-feira para discutir ações e políticas públicas que favoreçam a proteção do rio. Um encontro importante para o futuro do meio ambiente. Na primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul, vereadores discutiram soluções para os problemas que têm impactado a bacia do Paraíba, responsável pelo abastecimento de água na região. Durante a reunião aqui na Câmara Municipal, foram debatidas questões como poluição, descarte irregular de resíduos e tratamento de esgoto. A expectativa é que, a partir deste primeiro passo, sejam tomadas ações concretas, unindo apoio da comunidade e poder público. Muito importante uma reunião como essa, porque ela destaca os pontos que todos nós, preocupados com a qualidade do Rio Paraíba do Sul, precisamos ficar atentos. E o principal deles é o esgoto. Ainda é o maior problema do Rio Paraíba. Então, termos um olhar especial para isso é fundamental. Além do vereador Carlos Abranches, autor do requerimento que criou a frente,
A reunião contou com a presença dos parlamentares Fernando Petiti, Sérgio Camargo e Amélia Naomi. Eles defenderam a importância de ampliar a fiscalização ao longo da bacia para coibir o descarte ilegal de lixo e outras atividades irregulares. Foi muito produtiva, acho que deu aí vários elementos para a gente iniciar o processo. Nós vamos ter uma caminhada muito longa, né, para preservar aí o Rio Paraíba, para garantir, inclusive, detectar bem, marcar bem da onde que são os grandes problemas e atuar focado. Nesse primeiro encontro, os parlamentares receberam o presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Renato Veneziani. A proposta foi entender os reais desafios enfrentados pela bacia e como unir esforços na criação de políticas públicas de proteção ambiental. Realmente a gente trabalhar para ver a qualidade do rio e a qualidade dos despejos industriais e sanitários que ainda tem em São José dos Campos do Rio. Eu acho que a reunião marcou bastante isso. Isso é um ponto muito importante para nós, porque a água do rio é a água que nós tomamos todos os dias. E a primeira ação da Frente Parlamentar foi definida durante a reunião. Uma visita técnica a uma estação de tratamento de esgotos de São José dos Campos para entender como esse serviço impacta o Rio Paraíba do Sul. Se cada vereador que compõe a frente parlamentar, que quer cuidar e preservar o Rio Paraíba, a qualidade da água do Rio Paraíba, sabe como é que é feito o tratamento do esgoto que chega das casas, a gente começa a ficar mais consciente da necessidade de preservar esse patrimônio que é de todos nós. Então a visita tem esse objetivo. As próximas reuniões da Frente Parlamentar devem contar com a presença de outras lideranças do setor que vão ampliar o debate sobre a proteção e preservação da bacia do Paraíba do Sul e nossos recursos hídricos. A partir dessa reunião, a gente agora vai planejar as próximas, né? Então, de início, a gente já começa a fomentar nos vereadores a sua capacidade produtiva, legislativa, para que ela possa também trazer reflexões em torno do que interessa para a preservação da água do Rio Paraíba. As frentes parlamentares são instrumentos importantes do legislativo que reúnem vereadores, especialistas e a população para debater um tema de interesse público. No caso do Rio Paraíba do Sul, a criação da frente representa um passo essencial para proteger esse recurso tão valioso. Os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente também se reuniram para tratar de assuntos relacionados à preservação. Um dos assuntos tratados durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara foi o corte de árvores no município. O presidente da comissão, o vereador Tomás Henrique, e o relator, o parlamentar Carlos Abranches, destacaram que essa é uma das queixas da população que chegam aos gabinetes. Nós temos visto a sociedade civil organizada muito ativa na fiscalização do poder público no que diz respeito ao meio ambiente, à supressão irregular ou mal feita de árvores e até mesmo das podas. A gente vê entidades, associações que participam, fiscalizam o poder público e por isso contribuem ou podem contribuir ainda mais com a cidade e especificamente com a Comissão do Meio Ambiente. Então a gente estabeleceu como tarefa da comissão, a partir das próximas reuniões, a gente escutar a sociedade civil organizada, os especialistas no meio ambiente, para que a gente possa subsidiar as próximas ações das comissões. Se há supressão de árvore, se há poda de árvore, tudo isso acaba entrando no âmbito das nossas discussões. Hoje, esse foi um dos temas. Moradores da cidade, quando reclamam, ligam para cá, para os gabinetes, dizendo que foram arrancadas árvores em frente às casas delas. Cabe a nós avaliarmos, cabe a nós olharmos para isso. Os integrantes da comissão ressaltam que uma lei aprovada pela Câmara determina o plantio das árvores que são retiradas. Isso deve acontecer em um prazo de até 60 dias após o corte, no mesmo local ou em áreas próximas, para garantir que a arborização da cidade não seja prejudicada. Os vereadores afirmam que vão acompanhar de perto as ações do Executivo para saber se a regra vem sendo cumprida. Aquelas árvores que são suprimidas por necessidade, às vezes ela caiu por conta da chuva ou elas já estão doentes, elas precisam de uma substituição. No entanto, essa substituição, diferente do que a lei prevê, ela não tem ocorrido no local ou próximo ao local onde essa árvore é suprimida. E isso ocorre
uma degradação por exemplo, do microclima ali da região, né? A gente sabe que quanto menos árvores, mais a gente vai ter altas temperaturas, ondas e ilhas de calor. Então a gente precisa garantir, por exemplo, que o morador que comprou um bairro porque ele é arborizado, que ao longo do tempo esse bairro não seja depreciado e essas árvores não sejam arrancadas sem a devida contrapartida na região. Fora isso, houve uma conferência municipal do meio ambiente em São José dos Campos há algum tempo, há poucos meses, e o levantamento, o resumo desses dados vai ser trazido para cá numa outra reunião. Essa reunião de hoje deliberou isso. Nós vamos marcar uma reunião. A próxima será conversando com os líderes dessa conferência para que eles possam explicar tudo o que foi deliberado, para que a gente tenha essa ideia de como fazer de São José dos Campos uma cidade bem cuidada em termos de meio ambiente. Além do trabalho de fiscalização, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara analisa e emite pareceres sobre propostas que tratam de questões ambientais. O objetivo é colaborar para o desenvolvimento sustentável da cidade. E quarta-feira é dia de falar de empreendedorismo, com dicas de analistas do Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Sirobaba, sou analista sênior no Sebrae São Paulo e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que considerar antes de expandir para novos mercados. Sem dúvida nenhuma, um ponto fundamental é você considerar o mercado como um todo. Então, mudanças culturais, mudanças comportamentais, mudanças geográficas, todas essas mudanças a gente tem que considerar como essenciais no planejamento. Outra questão importante é você treinar a sua equipe, é você fazer um fluxo na produção, porque quando você sai da sua matriz, você precisa espelhar a sua produção naquele outro ponto, porque você precisa também garantir a qualidade do produto ou do serviço. Qualidades essa que você já tem estipulado no começo. Vamos falar sobre educação. Dos 10 cursos de ensino superior mais procurados em 2024, isso nas instituições privadas, 8 são da área da saúde. Especialistas avaliam que isso é um reflexo dos setores aquecidos do mercado. A rotina da Eduarda é assim: notebook aberto, livros na mesa e visitas constantes na biblioteca. A estudante de psicologia está no 4º ano da faculdade e intercala as aulas com o estágio. Um dos motivos pela escolha do curso foi o campo de atuação. Quando eu escolhi era a pandemia. Então, na pandemia teve esse boom sobre discussão de saúde mental, a gente estava preso dentro de casa e aí pela primeira vez a gente se depara com essa questão de saúde psíquica. E para mim foi assim como se encontrar. Eu comecei a pesquisar mais. E o curso que a Eduarda escolheu tem chamado a atenção de muitos estudantes brasileiros. Segundo o mapa do ensino superior no Brasil, entre os cursos presenciais, a área de psicologia foi a 2ª graduação com maior número de matrículas no país, perdendo apenas para o direito. Em seguida, estão os cursos de enfermagem e medicina. Se analisarmos o ranking, 3 das 4 graduações mais procuradas são da área da saúde. Eu creio que são vários fatores interligados, socioeconômicos, que impactam nisso dentro da nossa sociedade. Por exemplo, nós tivemos a Covid, os profissionais de saúde tiveram grande importância, um papel de destaque na atenção à saúde pública. Também nós temos aí a questão da longevidade. Então, a população está se tornando idosa e precisando de pessoas da saúde, podendo oferecer mais cuidados de promoção à saúde, qualidade de vida, além dos avanços tecnológicos, que trazem aos profissionais de saúde grandes áreas de atuação, podendo diversificar a sua profissão, atuando de forma efetiva, isso desde que tenha, logicamente, uma excelente formação. Já para as graduações no modelo EAD, de ensino à distância, o curso de pedagogia lidera o número de alunos matriculados, seguido por administração, sistemas de informação, contabilidade e educação física. Em comparação ao ensino presencial, a realidade muda de figura. No EAD,
as áreas de ciências humanas e tecnologia lideram a procura pela graduação superior. Oportunidade para muitas pessoas obterem o primeiro diploma universitário. É importante haver oferta de ensino superior para aqueles que não tiveram a chance antes de fazer ensino superior, o adulto que trabalha, por exemplo. Então, sim, EAD pode ser uma boa alternativa, mas tem que ser uma alternativa feita com qualidade e não simplesmente fazendo, como eu já vi acontecer, um PDF enviado para o celular do aluno e com isso ele faz o ensino superior. Os dados revelam também mudança estrutural no ensino superior. Entre 2013 e 2023, os cursos presenciais registraram queda de 29,1%, enquanto o EAD cresceu 326%. Muito deste impacto é provocado pela tecnologia e transformação digital. Por isso, para o futuro, a projeção é que se criem novos perfis profissionais para o mercado de trabalho. É importante lembrar que nós estamos em plena revolução digital, com o advento da inteligência artificial, que vai substituir muitos postos de trabalho. Osborne e Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, falam que cerca de 3 bilhões de postos de trabalho estarão extintos em 2030. Evidentemente, novos postos de trabalho vão ser criados, mas eles vão demandar competências muito mais sofisticadas. Essa realidade dos cursos mais procurados também é reflexo dos setores aquecidos do mercado. Com alta demanda, muitos estudantes procuram essas áreas para preencher as vagas disponíveis, e o diferencial está na capacitação profissional, já que as empresas prezam por mão de obra qualificada. Dessa forma, independente do curso ou da área de atuação, levar a sério os estudos é o primeiro passo para conseguir o emprego. O Brasil, hoje, olhando os últimos dados, tem cerca de 22% dos adultos com diploma, de 24 a 34 anos, com diploma de ensino superior. Ainda é muito pouco dado o estágio de desenvolvimento do Brasil. Se nós pegarmos a média da OCDE, é bem acima de 40%, quase 50% dos adultos têm ensino superior concluído, e no Brasil, embora o acesso se ampliou, a taxa de conclusão do ensino superior ainda é baixa. O edital do INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já foi publicado pelo Ministério da Educação. O exame avalia as habilidades daqueles estudantes que não conseguiram concluir os ensinos na idade adequada. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Júlia Lopes. Os jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada terão uma nova oportunidade agora. As datas para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, edição de 2025, já saíram, Foram divulgadas aí pelo INEP. As provas elas serão aplicadas no dia 3 de agosto em todos os estados do Brasil. Os interessados em participar do exame devem se inscrever no sistema INSEJA entre os dias 21 de abril e 2 de maio. No momento da inscrição, o candidato ele precisa indicar ali o nível de ensino que ele vai querer fazer a prova, se é ensino fundamental ou médio, e preencher um questionário socioeconômico e também as demais informações. O exame ele é dividido em 4 provas objetivas por nível de ensino, cada uma com 30 questões ali de múltipla escolha. Lembrando que a prova ela é acessível e inclusiva, e os participantes eles podem solicitar aí o atendimento especializado. Essa aí é uma ótima oportunidade, para as pessoas concluírem os estudos e receberem a certificação aí de ensino. Júlia Lopes para o Boletim Legislativo. Obrigada, Júlia. Vamos saber agora quais são as vagas abertas no PAT nesta quarta-feira.
O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, analista financeiro, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de berçário, atendente de lanchonete, atendente do setor de hortifruti, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar geral de conservação de vias permanentes, azulejista, balconista de açougue, caçambeiro, consultor de vendas, controlador de orçamento, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, desenhista industrial gráfico, desenhista técnico eletromecânica, designer de sobrancelhas, eletricista de instalações, empregado doméstico, encarregado de obras, enfermeiro, estoquista, fisioterapeuta geral, fresador CNC, instalador de película solar, instalador de linhas telefônicas, jardineiro, marmorista, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplanagem, mecânico de refrigeração, motorista de furgão ou veículo similar, oficial de manutenção predial, operador de betoneira, operador de instalação de refrigeração, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, professor de jardim de infância, soldador, subgerente de restaurante, vendedor de consórcio, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiências nos cargos de auxiliar de logística. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. Segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, 34% dos brasileiros estão obesos e 22% têm sobrepeso. Os números alertam para a necessidade de políticas públicas de tratamento e prevenção. A Carol sempre esteve acima do peso na infância. Já na adolescência, chegou aos 130 quilos e não conseguia emagrecer, mesmo fazendo esportes. Foi quando precisou fazer uma cirurgia para redução de peso, a chamada bariátrica. Apesar de ter sido sempre uma criança gordinha, eu era atleta, tudo mais. Quando eu cheguei na adolescência, eu parei a atividade física com aquela intensidade que eu fazia, mas continuei a comer como um atleta come. E aí também tive toda aquela questão da própria fase de vida, né? Na adolescência você acaba ficando mais ansioso, tudo mais. E aí eu comecei a engordar demais nessa época da minha vida, assim, a partir, acredito, de uns 12, 13 anos, eu comecei a engordar além do normal. Na época eu dizia que não mexia comigo. Eu tentava, assim, eu sempre fui uma pessoa cheia de amigos e tudo mais, e eu sempre fui muito, assim, eu nunca deixei que aquilo me abalasse, pelo menos não para as pessoas. Mas hoje, como adulta, eu vejo que me afetava bastante. Ela relembra que decidiu fazer a cirurgia depois de uma conversa com um médico que alertou sobre os perigos que a obesidade pode trazer a longo prazo. A minha mãe me trouxe a ideia, e aí quando eu fui ao médico para ter esse primeiro contato, né, tal, ele falou para mim assim, porque eu batia muito na tecla de, eu não tenho nenhuma comorbidade agora. E aí o médico falou, sim, você não tem agora, porque você tem 22 anos. Mas a obesidade a longo prazo, ela pode te trazer muitos outros problemas, né? Para além do que a gente já conhece, diabetes, tal, o problema ao engravidar, por exemplo. O médico que alertou a Carol estava certo. Como essa endocrinologista explica, a obesidade potencializa uma série de outras doenças, além de complicações para a saúde. O risco cardiovascular é muito grande. Você pode ter um AVC, você pode ter um infarto, pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto, gordura no fígado, daí vem resistência periférica insulínica. Quando você aumenta o abdômen, começa a dar muitos problemas na sua vida, muitos mesmo. Daí você fica
ansioso, vai ficar a parte psicológica, depressão e outras doenças, síndrome metabólica. E o excesso de peso é uma realidade nacional. Segundo dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, 34% dos brasileiros estão obesos e 22% sobrepeso. Ou seja, 56% da população do país tem o peso maior do que o adequado para a própria estatura. Um número que preocupa e deve aumentar em breve. Em 2019 era muito menor e isso está previsto para chegar até 60% a 70%, tá? Em torno de 68% em 2044, sabe? No ano 44. Isso é muito perigoso mesmo, né? Para combater a obesidade e diminuir os números da doença, o melhor remédio é uma vida saudável. Uma boa alimentação e uma rotina de exercícios físicos são fundamentais para controlar o peso. Precisa ter uma alimentação balanceada junto com uma atividade física e é lógico, tá vendo toda a parte hormonal. Isso é primordial. O combate à obesidade também é uma das preocupações da Câmara Municipal. O Legislativo chegou a aprovar uma lei sobre o tema, mas pautada nas crianças. A proposta criou na cidade uma campanha de prevenção e combate à obesidade infantil. Outra lei tem caráter preventivo com foco no bem-estar e combate ao sedentarismo. Ela cria em São José o Fitness Day, dia dedicado a atividades de conscientização sobre práticas saudáveis. A Carol, que conhecemos no início da reportagem, conheceu os desafios do sobrepeso. Por isso, deixa como dica para todos o cuidado com a saúde. É uma doença e a gente precisa encarar dessa forma. Eu ouvi muitas vezes, é preguiça, é falta de vergonha na cara. A gente escuta bastante isso. Não, eu encaro como uma doença e eu acho que a gente tem que olhar para isso como uma doença de fato. O que não pode, que eu vejo as pessoas fazendo muito na internet, é romantizando a obesidade. Então, tipo assim, eu vou aceitar porque eu tenho que me aceitar como eu sou e tudo mais. Eu acho que a gente não pode ser triste porque a gente está passando por aquilo, mas a gente precisa, na minha opinião, querer mudar e se cuidar, porque a obesidade vai trazer, sim, a longo prazo, muitos outros problemas. Hora de saber como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo. A tarde desta quarta-feira será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima é de 28 graus e a mínima 20. Já amanhã, quinta-feira, o dia seguirá com sol entre nuvens, com previsão de chuva no fim da tarde. A máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que para rever as reportagens é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!